Olá, aluna! Olá, aluno! Como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de rede de computadores, trazendo a vocês nesta aula mais uma aula relacionada a firewalls, porém desta vez uma aula prática, com base em tudo que nós visualizamos nas aulas anteriores de forma teórica. Então, nós aprendemos sobre os tipos de firewalls, quais são as suas funcionalidades, onde geralmente eles atuam, quais são os casos em específico onde melhor se enquadra cada um. E agora eu vou tentar trazer a vocês de forma prática algumas coisas relacionadas a firewalls com base no firewalls que eu acredito que todo mundo tenha, que é o firewalls do Windows, tá bom? Primeiro de tudo é que existem inúmeras formas de acessar esse painel de firewalls e eu vou estar passando duas a vocês. A primeira é, na barra de pesquisa do Windows, digite firewall e ele vai aparecer o primeiro ícone firewall e proteção de rede. Vocês clicam neste ícone e ele automaticamente vai exibir uma tela de configurações, onde ao lado esquerdo existem alguns menus. Entre esses menus existe o menu de firewall e proteção de rede, beleza? Eu também posso fazer o acesso da seguinte forma. Eu tenho aqui o ícone do meu antivírus, de certa forma, da minha segurança do Windows. Eu clico com o botão direito do mouse e de baixo para cima eu vou no primeiro menu chamado Exibir painel de segurança. E ele vai direcionar para a mesma tela no qual nós vimos anteriormente, onde ao lado esquerdo existem alguns menus, e o terceiro menu é referente ao firewall e proteção de rede, beleza? Clicando em firewall e proteção de rede, o centro da sua tela ele será redirecionado para as configurações ou para os opcionais do firewall e opções de rede. E ao lado direito da tela nós temos aqui alguns menus, algumas instruções em si, que podem nos ajudar dependendo da ocasião. Então nós temos aqui a primeira, a chamada vídeos de comunidade do Windows, e ele exibe aqui mais informações, de certa forma instrutivas, né? Um vídeo tutorial sobre firewalls para você estar utilizando caso você nunca teve contato, beleza? Existe também um menu que direciona você para perguntas, né? Para o menu de suporte do Windows, da ferramenta. Para quando você tem algum problema, alguma dificuldade, existe alguma coisa que talvez você necessite de uma resposta, você pode utilizar como uma ajuda para saber se outras pessoas já perguntaram sobre e também se já existe alguma resposta sobre aquela sua dúvida em específico. E aí também tem aqui quem está nos protegendo, que aí são os provedores. Aqui é interessante de nós analisarmos por quê. Aqui é onde vai mostrar qual é o antivírus que você está utilizando na sua máquina no momento e qual é o firewall. Ou seja, aqui no momento eu estou utilizando o Microsoft Defender, né, que é propriamente da Windows. Da mesma forma eu estou utilizando o firewall do Windows, tá? Mas se por um acaso você tem um outro antivírus instalado e você deseja habilitar na sua máquina, você pode trocar por aqui. Então você pode ter lá o Kaspersky, pode ter o Avast, o Panda, enfim. Aqui vai exibir qual desses você está utilizando. Às vezes eu posso ter vários instalados, mas eu vou só utilizar apenas um para esta ocasião específica nos provedores, tá? Da mesma forma o Firewall, caso eu instale algum apartado do Windows, eu posso fazer a troca por aqui, beleza? Voltando na tela anterior, nós temos também aqui o feedback, né, a ajuda de segurança, que você pode deixar feedbacks construtivos, negativos, elogios. Isso daqui vai ajudar a manter a ferramenta atualizada e, obviamente, livre de maioria de bugs existentes. E é o que interessa, nós temos o centro da tela. Já no centro da tela, nós temos aqui o firewall e proteção e o que nós podemos fazer, tá? Então, inicialmente, sempre vai exibir esses três ícones que são referentes a rede de domínio, rede privada e rede pública. O meu, no caso, todos eles estão ativos, mas possa ser que o seu esteja desativado. Então, como eu sei que está desativado ou não? Olha só, eu clicando aqui, obviamente, ele vai mostrar que está ativo.
Porém, quando houver alguns desses ícones desativados, ele vai estar assim, ó. Inclusive o meu me mostrou uma mensagem, tá? Então ele fala aqui, ó, o firewall está desativado e vai sempre existir um botão de ativação, um botão para você habilitar a funcionalidade. Então, se você, assim que está visualizando esta tela, verificou que alguns desses ícones aqui está desativado, ative de imediato. Isso daqui faz com que você tenha uma segurança maior, tanto na navegação da internet, quanto na usabilidade de programas, aplicativos e etc, tá bom? Isso aqui também, inclusive, previne você de sofrer ataques, né? Roubos de dados e invasão de rede, beleza? Então sempre tenta manter esses carinhas ativos aqui. E aí abaixo nós temos aqui os menus, nos quais eles são pertencentes a algumas configurações, algumas funcionalidades, alguns recursos que o firewall permite. Então vamos tentar passar de um em um aqui conforme as suas importâncias, tá? Primeiro deles, ele fala aqui permitir um aplicativo pelo firewall. Então eu vou exibir ele aqui para nós comentarmos um pouco, tá? Olha só, permitir que aplicativos se comuniquem através do Windows Defender. Pode adicionar, alterar ou remover portas e aplicativos permitidos, clicando em alterar configurações. Primeiro de tudo, observa que o botão de permissão ele está oculto, ou seja, ele está desativado. Eu só consigo habilitar este botão quando eu clico em alterar configurações, porque aí ele habilita o painel para que eu possa fazer as configurações conforme as necessidades, tá bom? Bom, como o nome diz, ele faz a permissão ou a remoção de determinados aplicativos para executar de acordo com o firewall do Windows, tá? Então eu estou dando o exemplo aqui do AnyDesk. Quando eu instalei o AnyDesk para fazer acesso remoto, eu não conseguia porque sempre notificava. Então eu atribuí ele aqui nas permissões para não ficar exibindo as notificações e sempre que eu quiser executar ele ir de forma automática, beleza? Caso eu não queira, eu posso fazer as remoções. Então eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Suponhamos que eu quisesse utilizar o aplicativo o Google. Vamos colocar o Google como exemplo. Eu poderia vir aqui, ó, selecionar o Google e adicioná-lo. Automaticamente ele vai ficar em exibição para mim. Observa que já tem um abaixo, mas não tem problema. Só para vocês entenderem o contexto. Quando eu faço a adição de um determinado aplicativo para cá, significa que eu estou dando permissão de acesso, permissão de execução através do firewall do Windows. Quando existe essas duas colunas, que é a privada e a pública, estou especificando quando eu quero que eles sejam executados. Neste caso aqui, o primeiro que eu atribuí, ele está tanto público quanto privado. Já o segundo, só para privado, tá? Caso eu não queira mais ter o meu programa, o meu aplicativo nesta lista, eu faço a seleção dele e eu clico em remover. E automaticamente ele vai acabar saindo, beleza? Então, isso daqui é bastante importante de vocês saberem. Agora, segundo ponto, né? Voltando aqui para nossa telinha principal do firewall do Windows. Nós temos a solução de problemas de rede e internet. Aqui geralmente você vai clicar quando houver um problema com a sua rede, dificuldade de conexão ou algo nesse sentido. E aí você vai cair em uma outra tela com as opcionais aqui para fazer essas tentativas de correções, tá bom? Nosso terceiro menu é o menu de notificação. Esse menu aqui ele é bem importante, inclusive, como o nome diz, ele serve para fazer as notificações de ações que ele julga como necessário você saber. Como assim? Vamos lá. Primeiro de tudo aqui, esta tela, este primeiro menu aqui acima, né, este primeiro opcional, ele é o mesmo da tela anterior aqui, ó, do gerenciamento de provedores.
Então, não faz muito jus eu voltar nele porque é a mesma coisa. Sobre as notificações, ele fala aqui, ó, escolha as notificações que você deseja receber do Windows. E aqui o meu em particular, todos estão ativados. As notificações, pessoal, nada mais é do que aquelas mensagens que aparecem ao lado direito aqui na parte inferior da tela, falando sobre algumas situações. Quando o antivírus está desatualizado, quando algum arquivo que talvez você tenha feito o download é supostamente malicioso e prejudicial ao computador, quando talvez você tenta acessar um endereço de site e ele fala que aquela URL não é segura e assim sucessivamente. Então, essas notificações aqui, elas são condizentes com aquelas mensagens que aparecem. Então, existem aqui classificações, no qual a primeira é contra vírus e ameaça. Então, ele sempre vai informar a você as atividades recentes dos resultados da verificação, se isso estiver ativo, óbvio. As ameaças encontradas, mas nenhuma ação de imediata for necessária. Como assim? Ele vai encontrar algum arquivo que é supostamente malicioso e vai alertar você se você quer fazer a remoção ou a movimentação para quarentena, ou se você quer deixar ele ali guardadinho sendo monitorado. Então, esta opção é justamente para isso. Ou arquivos e atividades que são bloqueados. Então, quando você tenta executar alguma coisa e dá bloqueio, fala que não foi permitido, porque talvez seja inseguro. Então, essas mensagens são justamente devido a isso. Aí tem as mensagens que são relacionadas a contas e também tem as mensagens em relação à proteção da rede, que é o firewall de domínio público, particular e o firewall de domínio em si, beleza? Isso daqui é bem importante justamente para você saber entender o que está acontecendo no seu computador. Como assim? Então, se eu por um acaso estou fazendo instalação de algum programa, e a gente sabe que dependendo do programa instalado, sempre vem uma sujeirinha, um bônus adicional que é instalado sem a nossa permissão. Ou muitas vezes a gente está fazendo o download de algo e a gente não sabe que aquilo é malicioso. Se não houver as notificações informando a gente, se não houver isso daqui, muitas vezes vai passar batido. Você vai fazer as coisas, vai baixar, vai ficar um arquivo malicioso, um programa malicioso, algo malicioso na sua máquina e você não vai nem perceber porque não vai existir a notificação. Isso daqui tem extrema importância no dia a dia, sim, beleza? Agora, voltando às telas anteriores, nós temos a configuração avançada. Como o nome já diz, são configurações que exigem aqui um pouco mais de conhecimento. Então, quando você abre ela aqui, ele vai exibir uma outra tela. E esta tela aqui vai ser relacionada à segurança avançada. Aqui, basicamente, é onde você vai atribuir determinadas regras, tanto de entrada quanto de saída. O que seriam as regras de entrada e de saída? O que você pode receber e o que você pode enviar, tá bom? Então, toda vez que você vier a clicar aqui, independente dos menus, o centro da sua tela vai ter aqui o direcionamento e a visibilidade para as coisas que você tem a permissão de enviar ou tem a permissão de receber, beleza? E ao lado direito você tem aqui outras coisas, né? Um outro menu, na verdade, onde você pode adicionar novas regras ou fazer filtragens de acordo com as ocasiões, tá bom? Fora isso, o que nós temos aqui? Nós temos também o monitoramento, né? Nós temos a regra de conexão, mas nós temos o monitoramento. E aí o monitoramento, como o nome já diz, é para você fazer sempre o monitoramento de determinadas coisas, né? Determinados recursos, determinadas circunstâncias. Isso pode envolver programa, pode envolver aplicativo, isso pode envolver URL, isso pode envolver documento, arquivos no geral. Então, isso é bem importante. Aí, o que acontece para essas opções aqui é algo que nós precisamos falar com mais detalhes, de forma mais aprofundada. Talvez não se enquadre nesta aula porque já está um pouco extensa. Então, eu vou dividir esta aula em duas partes e a partir da próxima aula nós damos continuidade a partir daqui
para entendermos um pouco melhor e de forma um pouco mais aprofundada o que se trata dessas configurações avançadas e como funcionam essas determinadas regras, beleza? Bom, eu espero que vocês estejam entendendo, que vocês estejam gostando. Eu vou me despedindo por aqui, fiquem com Deus e até breve.